Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Gustavo, professor de História de vocês. E por causa dessa quarentena que nós todos estamos passando, esse momento difícil, o diretor da escola, João Carlos, decidiu que nós teríamos que fazer aulas online. E vocês, a partir de agora, interagiriam até o dia 30, pelo menos, né? Via internet com os professores, certo? Então essa é uma primeira videoaula para vocês sobre a revisão dos conteúdos passados, né? O conteúdo do capítulo 2 será revisado aqui a partir dessa videoaula. Tudo bem? É importante que vocês prestem atenção, porque posteriormente será cobrado de vocês tarefas que serão também entregues online via e-mail ou da maneira que o João processar melhor. Tudo bem? Então é isso, revisão dos conteúdos passados no sexto ano. Depois de nós vermos os conteúdos sobre o ofício do historiador, quais os papéis das fontes históricas, quais são os tipos de fontes históricas, nós entramos no conteúdo sobre a origem da humanidade e sobre, enfim, os homens da pré-história, tudo bem? Então, essa videoaula será sobre esse tipo de conteúdo, a revisão dos conteúdos passados do capítulo 2. Nós não entraremos especificamente no capítulo 1, porque é um capítulo que vocês já, creio eu, que vocês já estão familiarizados, né? Que são as fontes históricas, o ofício historiador e tudo mais. Tudo bem? Então, no começo desse capítulo 2, nós estudamos a diferença entre evolucionismo e criacionismo. Eu falei para vocês que criacionismo é todo e qualquer tipo de teoria que surge em diversas sociedades que crê que um criador criou tudo que existe, portanto todos os homens são criados por esse tipo de criador ou criadores, certo? Então, portanto, essa é a perspectiva criacionista. Tranquilo? Dentro do criacionismo existem duas vertentes, o politeísmo e o monoteísmo. Tranquilo? O que significa o politeísmo? Como eu falei para vocês na sala, politeísmo significa a crença em diversos deuses. Então, portanto, para o politeísmo e as diversas sociedades que creem no politeísmo, tudo foi criado por diversos deuses, não só por um deus. Tudo bem? E eles creem na existência de diversos deuses. O monoteísmo são aqueles tipos de religião, de crença, que creem em só um Deus, um único Deus criador. Tudo bem? A nossa sociedade é baseada no cristianismo, tá claro? E portanto, nós somos monoteístas, em grande maioria monoteístas. Mas é importante destacar, como eu coloquei aqui no slide, que a nossa Bíblia retrata apenas uma perspectiva criacionista e o cristianismo é apenas uma das 3 grandes religiões monoteístas, certo? Então, além do cristianismo que nós cremos na nossa sociedade, existem outros dois tipos de religião monoteísta, certo? O judaísmo e o islamismo. Então, politeísmo, a crença em vários deuses. Um exemplo de sociedade que era politeísta era a sociedade egípcia antiga. Eles acreditavam em diversos deuses, certo? Aqui está uma retratação do Tribunal da Morte, vocês vão estudar isso posteriormente, mas só para deixar claro aqui um exemplo de religião politeísta. Isso aqui é o Tribunal da Morte dos egípcios, no qual o deus Anubis julga os mortos. Então, sociedade egípcia aí é um exemplo de sociedade politeísta, tudo bem? Monoteísmo, a crença em um único Deus. Então, portanto, existem 3 tipos grandes de religião monoteísta, 3 grandes tipos. Judaísmo, que é o da estrelinha de Davi aqui em cima, cristianismo, que é a cruzinha, e o islamismo, que é a lua com a estrela. Tudo bem? Agora nós entraremos especificamente na perspectiva evolucionista. Então, segundo o evolucionismo, que tem o seu primeiro teórico em Charles Darwin, 1792 a 1810, 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 1792
certo? Segundo o evolucionismo, os seres humanos, assim como todas as espécies existentes na Terra, espécies de seres vivos, ao longo do tempo elas vão se adaptando ao meio ambiente e sobrevivendo. Portanto, as espécies menos adaptadas entram em extinção e as espécies mais adaptadas conseguem sobreviver, certo? Tudo bem? Charles Darwin foi o primeiro, no século XIX, a propor esse tipo de teoria. Tudo bem? Então, portanto, para ele, todas as espécies, o homem, por exemplo, não foi criado por um deus ou por vários deuses, mas a Terra com seu processo de adaptação, os seres vivos com seu processo de adaptação chegaram no quadro que a gente tem hoje. Tudo bem? Então, esse aí é o exemplo que eu dei para vocês na sala de aula, que é o exemplo do urso branco, dos ursos polares, certo? Por que os ursos polares são brancos? Segundo a perspectiva da seleção natural, os ursos polares são brancos porque ao longo do tempo possivelmente existiram ursos polares não brancos e eles entraram em extinção por quê? Porque eram mais fáceis de ser identificados pelos predadores. Portanto, foram todos extintos. E os ursos polares ficaram, os ursos polares brancos ficaram por quê? Porque eles conseguiram se adaptar e fugir melhor aos seus predadores. Portanto, eles conseguiram sobreviver e perpetuar a espécie. E a mesma coisa funciona com seres humanos. Ao longo do tempo, existiram várias espécies de humanos, certo? Mas que a que prevaleceu é a que nós temos hoje, que é o Homo sapiens sapiens. Tudo bem? Como eu disse na sala de aula. É importante que vocês revisem todo esse conteúdo. Isso aqui é só uma revisão geral. E todo esse conteúdo está no caderno, tá, galera? Vamos lá. Então, o mesmo processo ocorre com seres humanos. Esses são os fósseis humanos, certo? Então aqui, aqui tá os diferentes crânios dos diferentes tipos de seres humanos ao longo da evolução, né? Então aqui nós temos aqui no meio o Australopithecus, que é o ancestral comum que nós temos com os macacos, por exemplo. Homo erectus, vai passando aqui, Homo neanderthalis, e aqui até finalmente chegar ao Homo sapiens, que é a nossa espécie. Tudo bem? Depois que nós estudamos, voltando aqui, galera, e como é que os estudiosos, os cientistas chegaram a esse quadro evolutivo? Através das análises das fontes históricas. E qual tipo de fonte histórica que predomina no estudo da evolução? São os fósseis humanos. E, portanto, aqui nós temos os diferentes fósseis humanos que os cientistas utilizam para compreender o passado pré-histórico e o passado da história da constituição da humanidade. Tudo bem? Então aqui, período paleolítico. O período paleolítico vai do ano, como vocês bem sabem, né? Vai do ano 2 milhões antes de Cristo até 10 mil antes de Cristo, certo? Tudo bem? Então, nesse período, os homens eram nômades, ou seja, eles não tinham residência fixa, não tinham estabelecimento fixo, certo? Eles moravam eles usavam as cavernas para se proteger, e quando os alimentos de uma determinada região não eram suficientes, eles mudavam de uma região para outra em busca de alimentos. Portanto, eles eram nômades. Tudo bem? Então aqui eu coloquei aqui caçadores e coletores para definir esse tipo de homem que se constituiu nessa época. Tudo bem? Por que chama pedra lascada? Por que chama período da pedra lascada? Porque eles batiam pedras duras em pedras resistentes até conseguirem os objetos desejados para a caça, lanças, por exemplo. Então, esse processo de bater pedras duras em pedras resistentes significa lascar a pedra, entendeu? É um processo bem rudimentar de produção de arma.
tudo bem? Claro. E nesse período paleolítico, que vocês estudaram também em História da Arte, os diferentes tipos de, de arte rupestre. O que significa arte rupestre? Arte das cavernas. Tudo bem? E, portanto, assim como nós hoje temos necessidade de nos expressar através das artes, expressar nossos sentimentos e tudo mais, os homens das cavernas também tinham necessidade de se expressar. Portanto, eles colocavam todos os seus anseios, todos os seus desejos e suas crenças também em obras de arte que eram desenhadas nas cavernas. Tudo bem? Tá claro isso? Então, nós estudamos também, nesse capítulo 2, as diferentes teorias de como os seres humanos chegaram à América. Aqui eu coloquei aqui. Hoje em dia nós sabemos que o fóssil humano mais antigo foi encontrado no continente africano, certo? A partir desse conhecimento, é uma pergunta recorrente no debate científico: como os seres humanos migraram para outras partes do mundo? Então, o primeiro ser humano foi encontrado, o primeiro fóssil humano, o fóssil mais antigo humano, se chama Lucy e foi encontrado na África, certo? E até hoje os cientistas se perguntam como que o ser humano chegou em outras diversas partes do mundo, como que ele chegou na América. E aqui tem duas teorias que eu falei para vocês. A primeira teoria é a mais plausível, fala que o homem saiu da África, certo? Indo rumo à Europa, subindo pela Ásia, se estabelecendo nessas regiões, né, evidentemente. Mas quando o alimento se escasseava, ele ia para outra região. E ele ultrapassou o Estreito de Bering num período em que essa região aqui estava congelada. Tudo bem? Ele conseguiu ultrapassar essa região e chegar, portanto, à América do Norte e à América do Sul. Certo? A população indígena aqui, inclusive, tem traços asiáticos por causa dessa migração dos seres humanos para cá. Tudo bem? Outra teoria é a teoria de que eles teriam vindo através da Oceania por embarcações até chegar na América do Sul e ir em direção à América do Norte. Tudo bem? São duas teorias e ambas as teorias têm fundamentos que as explicam. Então, é isso. Inclusive, as duas teorias podem estar certas. Tudo bem? As duas aconteceram. Pode ser que isso aconteça. Tudo bem? Aí depois de estudar essas duas teorias, nós entramos no período neolítico, certo? Que é o período entre 10.000 a.C. até a construção das grandes cidades, que é por volta dos 4.000 anos antes de Cristo. Tranquilo? Então, no período neolítico, vocês estudaram isso, o homem se sedentarizou através da domesticação de animais e do desenvolvimento da agricultura, certo? Descobriu novos instrumentos de trabalho e de novas armas através do polimento das pedras. Então agora a pedra não era mais lascada, a pedra era polida, tudo bem? E por conta disso eles desenvolveram mais instrumentos, tanto de trabalho quanto de caça, melhores, tudo bem? O homem se sedentarizou. O que significa sedentarizar? Que ele se fixou em um lugar só. Bem através de quê? Através da domesticação de animais e do desenvolvimento da agricultura. Tudo bem? A partir do momento que o homem descobriu que ele poderia plantar uma coisa e colher, ele descobriu que ele poderia inclusive parar de mudar de um lugar para outro para procurar alimentação e se fixar somente em um lugar, certo? Na medida em que o homem conseguiu domesticar os animais para consumo próprio, ele também percebeu que poderia se fixar somente em um lugar, certo? Nesse período também se destaca o descobrimento da cerâmica, certo? Para que serve a cerâmica? Para que servem os jarros, que são tão comuns nesse período? Para armazenar alimentos, tudo bem? Que
foi uma importante descoberta. Tranquilo? Consequentemente, com mais alimentação, houve um crescimento da população, certo? E aqui, nesse momento, começa o desenvolvimento da divisão do trabalho, certo? Nesse período era sobretudo uma divisão baseada no sexo, ou seja, por causa dessa divisão sexual do trabalho, o homem geralmente ia para as atividades às quais eram requeridas passar muito tempo fora, por exemplo. Mesmo nesse período, o homem caçava. Então, entre o homem e a mulher, quem ia para a caça e passava muitos dias fora de casa era o homem. E a mulher, por causa do processo de gravidez, ela não podia sair da tribo. Ela tinha que ficar lá, porque inclusive seria contraproducente. Tudo bem? E aí, a partir desse momento, deu essa divisão do trabalho, ou seja, o homem vai para o processo ativo do trabalho de caça e a mulher fica em casa cuidando dos trabalhos domésticos e tudo mais. Que tem essa divisão até hoje, né? E aí nós entramos no surgimento das grandes civilizações. Como eu falei para vocês, com a maior produção de alimentos, houve a possibilidade de outros ofícios que não a caça ou a agricultura, certo? Então a humanidade começou a criar outras possibilidades para além da produção somente de alimentos. Ou seja, os homens não só mais produziam alimentos, mas produziam, por exemplo, armas, produziam artigos para comércio e tudo mais. Por quê? Porque com o desenvolvimento da tecnologia necessitou-se cada vez menos de pessoas trabalhando no campo ou trabalhando na caça, por exemplo. E essas pessoas poderiam se dedicar a outras atividades, produção de arma, atividades políticas e tudo mais. Então, e o comércio, né? Aqui que surge a figura do comerciante, porque a partir do momento que você tem excedente de alimentos, você tem a possibilidade de trocar esse excedente com outras tribos, tranquilo? E aqui também começou um processo em que as tribos mais fortes dominavam pela força das armas as outras tribos, o que possibilitou o surgimento de diferentes classes sociais e estratificações e a centralização do poder, ou seja, a partir do momento em que uma tribo dominava a outra, ela conseguia fazer com que os integrantes da outra tribo trabalhassem para ela e pagassem impostos para ela. E aí que surgiu a diferença entre as diferentes classes sociais. Então, portanto, nós vamos ver, por exemplo, na sociedade mesopotâmia, que o rei governava a população e a população pagava impostos para ele. O comerciante ele cambiava, ele trocava seus artigos por artigos de outras tribos e tudo mais, etc, etc. E aí começou a surgir essa estratificação que nós vamos ver, por exemplo, na sociedade mesopotâmica, que é a próxima aula. Tudo bem? E aqui nós temos um exemplo de obra de arte da sociedade mesopotâmica, que é o estandarte de Ur. Foi construída aproximadamente entre 2,6 e 2,4 mil anos antes de Cristo. Certo? Aqui nós temos a figura do rei, tranquilo? E aqui nós temos a figura dos outros integrantes das outras classes sociais que integram a sociedade mesopotâmica da época. Todas elas rumam para o rei, certo? Todas elas vão em direção ao rei. Para quê? Para prestar solidariedade e para pagar impostos e tudo mais. Então, portanto, a figura do rei é uma figura importante nesse período, porque ela define a diferença entre classes sociais. Tranquilo? Então existiam os camponeses, os proprietários de terra, os comerciantes, os sacerdotes, que eram aqueles que adoravam os deuses, que tinham um único ofício de adorar os deuses, que era importante também na sociedade, e o rei. Tudo isso se construiu a partir da dominação de uma tribo por outra. Então aqui, ó, as primeiras civilizações. As primeiras civilizações, através desse processo que eu falei para vocês, surgiram no Egito, isso praticamente quase no mesmo tempo. Na Mesopotâmia, que essa região do Egito e Mesopotâmia é conhecida como crescente fértil,
certo? Na Índia e na China. Tudo bem? É isso, galera. Então eu peço que você. Essa foi só uma revisão do conteúdo já passado. E eu espero que vocês assistam as próximas aulas que seriam conteúdos novos, né? Então é isso. Muito obrigado. Tomem os devidos cuidados com essa pandemia que nós estamos sofrendo. Tenham tranquilidade, mas ao mesmo tempo muito cuidado. Muito obrigado. Esse aqui foi o professor Gustavo, professor de História do Colégio Moinho dos Ventos.